ocorre a influência espiritual na criança também, né? A obsessão não é só em adulto. Assim, a gente tem as fases da infância, que são as mais fáceis e as mais difíceis. A gente tem crianças que já na barriga a gente percebe a influenciação espiritual. Nas mesas mediúnicas a gente recebe aí os relatos bem sérios, né? Que na barriga a criança já recebe essa influência espiritual. Eu tenho 4 filhos, né? A minha segunda filha, que hoje tem 18 anos, ela nasceu quase 8 anos depois do meu primeiro filho. E quando eu fiquei grávida, eu não descobria a gravidez. Eu sentia algum incômodo, minha mãe falava assim, é gases, isso aí não é nada. Falava, né? E eu fazia os testes e nada de dar a gravidez. E depois, numa mesa mediúnica, eu fui entender o porquê que minha filha estava escondida. Por causa de questões espirituais. Ela veio escondida para que os obsessores dela não a vissem aonde ela estava, para não atrapalhar o nascimento dela. Olha que interessante. E quando, um pouquinho antes de eu engravidar dela, eu e meu marido tivemos uma experiência muito interessante, do qual parecia que estávamos dormindo, mas não era. A gente foi buscá-la num lugar bem difícil e ela chorava muito. Ela já estava em forma de bebê. Olha que interessante. E ela chorava muito. E aí a gente voltou dessa experiência, né, que foi na nossa casa mesmo. A gente fala assim, parecia que a gente estava dormindo, mas a gente não estava, era em estado de vigília mesmo. E aí a gente sabia que eu ia engravidar em algum momento e que ia ser... A gente foi buscá-la nesse lugar. E aí, quando ela nasceu, mas ela chorava, viu? Ô, bichinha que chorava, era incrível. E a gente já sabia que ia passar por esse processo. E vocês dois tiveram a mesma percepção, né? Nessa espécie de desdobramento, sim, né? a mesma coisa. Tudo que a gente vivenciou, a gente... Contou um pro outro e bateu tudo. Tudo. E aí, quando ela nasceu... e a gente só veio saber na mesa mediúnica que ela veio escondida depois que ela tinha nascido. Né? E aí eu me culpava muito, falava assim, nossa, como que eu não percebi que eu tava grávida? Meu Deus do céu. Você foi perceber com quanto? Quase 5 meses, assim, já passados 5 meses. Já era uma situação avançada, né? Eu já tinha tido uma gravidez, como que eu não percebi? E aquilo eu me culpava um pouco, eu falava assim, meu Deus, como que eu não percebi o bebê, né? Então, e aí depois a gente veio descobrir o porquê. Então ela tinha que estar escondida para que os obsessores, entre aspas, né, que ela tinha de vidas passadas, não soubessem onde ela estava. Para não atrapalhar a minha gravidez. Porque nos primeiros meses, até próximo desse período que você descobriu, é o período mais crítico, né? Mais fácil para ter um aborto espontâneo. Isso, ali, né? Exatamente. Então, assim, e aí a gente entende que existe a obsessão desde a barriga, ele já, né? Tem as questões assim, o processo reencarnatório do ser, né? Ele começa no processo lá, quando ele foi chamado pelo plano reencarnatório, ó, você vai passar por isso, seu pai e sua mãe vão ser esses, tal, essas questões todas. É chamado, concorda, vamos. Os pais são chamados os pais para entender, compreender, aceitar, aceitaram. Então, vamos lá, processo de diminuição do espírito, do perispírito, toda aquela questão dos espíritos auxiliarem na fecundação, né? E aí as pessoas acham que fecundação basta o encontro do óvulo com o espermatozoide, e na doutrina espírita a gente entende esse processo que não é assim, precisa realmente ter, né, essa programação junto aos espíritos que vão trabalhar ali naquela fecundação. E começa então um processo de reencarnação. Quando que esse processo termina? Quando que ele se concretiza? Fala assim, ó, espírito reencarnado, aos 7 anos. Então tem toda uma vivência aí, até os 4 anos é um período muito importante para a reencarnação da criança, aonde os espíritos protetores, os espíritos que amam aquele espírito vão estar bem de perto para auxiliar esses pais,
né? E aí a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir esse processo, porque é muito importante, porque eles consideram que para uma criança desencarnar é muito fácil. Às vezes você tá com a criança no colo, bateu a cabeça na mesa, ela desencarna. Então, assim, os espíritos ficam ali auxiliando esse processo, né? E até os 4 anos é muito importante. É um período aí de muitas questões, que aí a gente precisaria de um simpósio para falar disso, né? E aí, dos 4 aos 7 anos é um outro processo. Que aí são das terminações aí do processo que fala assim, ó, reencarnar, espírito reencarnando. Vamos lá agora pro próximo passo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.